Você já deve ter ouvido a expressão viver de renda e acabou associando isso a alguém que comprou vários imóveis, apartamentos, casas, e recebe esses aluguéis mensalmente e com isso consegue viver dessa renda que ele tem. Mas você sabia que é possível viver de renda sem ter que comprar imóveis caros? Sem ter que enfrentar toda a burocracia em cartórios? Sem se preocupar se seu imóvel está alugado ou se o inquilino vai pagar o aluguel? Vem buscar o dinheiro do aluguel. Fique comigo até o final que eu vou te explicar como você pode começar a montar o seu patrimônio, que vai te possibilitar viver de renda no futuro começando com apenas R$ 100. Seja bem-vindo ao canal Bom Gasto, meu nome é Brian, e se você chegou aqui querendo saber mais sobre como melhorar o seu investimento e começar a investir em fundos imobiliários, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e vem comigo que eu vou te explicar como você pode montar o seu patrimônio para viver de renda começando com apenas R$ 100. Então primeiro a gente precisa falar sobre o que é um fundo. Um fundo é um conjunto de ativos que é gerido por um administrador capacitado. Você vai investir num fundo, você vai delegar para esse gestor a decisão de quais ativos comprar. No caso aqui a gente está falando de fundo imobiliário, então ele vai escolher vários imóveis para adquirir com esse dinheiro dos investidores e com isso fazer essa rentabilidade para os investidores. Esse gestor ele também ganha uma parcela, então todos os fundos têm uma taxa de administração que é pago ao gestor. Então um fundo imobiliário ele é constituído de vários ativos, imóveis. Pode ser shopping, pode ser hospitais, podem ser galpões logísticos, podem ser prédios. E esses ativos que são adquiridos pelo fundo, eles são alugados para que os shoppings ou os galpões sejam utilizados por terceiros. E com isso, esses terceiros, são os locatários, vão pagar aluguéis mensalmente e esses aluguéis serão repassados aos donos do fundo, no caso os investidores. Então, quando você investe em um fundo imobiliário, é como se você estivesse comprando um pedacinho daquele imóvel, seja um shopping, por exemplo, você pode ser dono de um shopping, e você vai receber uma parcela de aluguel referente ao valor que você investiu. Então, por que investir em fundos imobiliários? Primeiro de tudo, se você está pensando em investir comprando ativos como terrenos, como casas, apartamentos, você está pensando em viver de renda em algum momento. Só que, para você fazer isso, você vai ter que desembolsar um valor muito grande. Às vezes 200 mil, 300 mil, 500 mil reais para você adquirir esse terreno, essa casa ou apartamento. Ou seja, a barreira de entrada é muito alta. Você precisa já ter um bom valor para conseguir investir. Com fundos imobiliários é diferente. Você consegue comprar uma parcela do fundo imobiliário começando com apenas R$ 100 ou às vezes até menos. Tem fundos imobiliários que são mais baratos do que R$ 100. E aí você vai adquirir uma cota desse fundo imobiliário que já vai te render mensalmente um valor proporcional a essa cota que você comprou. E também, se você acredita que os terrenos, os apartamentos e casas se valorizam ao longo do tempo, o fundo imobiliário também está exposto a essa valorização, já que são imóveis, A gente está comprando imóveis no final das contas. Então esses imóveis vão se valorizar e isso vai valorizar o preço do ativo que você comprou. É lógico que esse ativo está exposto a outras variações, mas na forma geral, ele tende a valorizar com o tempo. A variação de um fundo imobiliário tende a ser menor do que uma ação. Então, se a gente for olhar bem singelamente para o fundo, ele é com um risco menor de desvalorização, comparado a uma ação. Mas é lógico, ele também está exposto a outros riscos. O fundo imobiliário ele é muito mais simples de adquirir do que uma casa, um terreno. Quando você vai adquirir uma casa, você tem que ir lá no cartório, fazer toda a escritura, você tem uma burocracia envolvida. Já no fundo imobiliário, você simplesmente entra no seu home broker, que é por onde você compra os ativos na bolsa de valores, e você simplesmente vai lá, escolhe o ativo que você quer, o fundo imobiliário que você quer e compra. Não tem nada além disso. Você vai ficar livre de burocracia, para receber esses rendimentos que você vai ter. Então, quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente vai receber mensalmente um valor referente à cota que a gente comprou. Esse valor, em média, é 0,5%. Então, se você comprou um fundo imobiliário por R$ 100, se ele tem um rendimento de 0,5% ao mês, você vai receber na conta da sua corretora 50 centavos por cada cota que você tem. Então, quanto mais cotas você compra, mais você recebe. Por exemplo, se você tiver 200 mil reais em cotas de fundos imobiliários e essas cotas rendem 0,5% ao mês, você vai receber o dividend yield de 0,5%, você vai receber R$ 1.000. O dividend yield nada mais é do que a porcentagem da rentabilidade daquela cota. Então é o exemplo que a gente deu.
Se você comprar R$100, né, aquela cota por R$100, o dividend yield dela sendo 0,5%, você vai receber 50 centavos na conta da sua corretora. E lembrando, os rendimentos dos fundos imobiliários hoje são livres de imposto de renda. Então, quando você recebe esses rendimentos na sua corretora, você não precisa pagar imposto de renda sobre ele. Diferente dos rendimentos que você ganha com os aluguéis, porque esse dinheiro vai entrar na sua conta, né, conta corrente, por exemplo, e aí você vai ter que pagar imposto sobre esse dinheiro no ano seguinte, na declaração do IR. Por que é melhor comprar fundos imobiliários do que comprar uma casa para alugar? Pensa comigo, se você tem uma casa alugada, você foi lá, gastou R$200 mil para comprar aquela casa, e aí você alugou essa casa para alguém. Esse inquilino, ele vai ter que te pagar um aluguel todo mês, mas você sempre vai ficar na dúvida se ele vai pagar. Geralmente as pessoas tendem a ter um risco maior quando ela tem simplesmente um ativo, né, uma casa, alugada para uma pessoa. Então se essa pessoa não te pagar, você não vai receber nada, né? No fundo imobiliário é diferente. Como o fundo imobiliário ele tem vários ativos, vários imóveis, né, shoppings, hospitais, prédios e lajes corporativas, se um desses ativos não for pago o aluguel, o seu risco está muito diluído. Você vai deixar de receber uma parcela do que você recebia antes, mas você vai continuar recebendo bastante, né? Como tem vários ativos, o seu rendimento ainda vai ser alto se uma pessoa parar de pagar o aluguel. Quando você compra um imóvel, você vai ficar com ele lá, ele vai estar no seu nome, mas se você precisar de dinheiro e precisar vender esse imóvel, você provavelmente vai demorar ou muito tempo para vender, ou você vai ter que vender por um valor bem abaixo de mercado, porque você vai precisar do dinheiro logo. Com o fundo imobiliário é muito mais simples fazer essa venda. É simplesmente você entrar no seu home broker, né, da sua corretora, e realizar a venda do seu fundo imobiliário. E você não precisa vender todas as cotas, você pode vender uma cota, duas, ou o valor que você precisar. Com isso você não fica preso com esse investimento, você pode ter uma liquidez maior para o seu investimento. A única desvantagem que eu gosto de ressaltar na hora de investir em fundos imobiliários é a mesma desvantagem de se investir em fundos no geral, porque você vai ter que pagar uma taxa de administração, né, para o gestor daquele fundo. Mas essa taxa de fundo imobiliário geralmente é bem abaixo do que os outros fundos. Ela gira em torno de 0,15% sobre o valor investido, sendo que em outros fundos a taxa varia de 0,3% ou até mais. Então beleza, agora que a gente sabe todas as vantagens de investir em fundo imobiliário, eu vou te contar um número mágico que a gente pode usar para fazer investimentos em fundos imobiliários. Por exemplo, vamos supor que você consiga comprar um fundo imobiliário por R$100 todo mês. E aí você vai comprar um fundo imobiliário, né, durante vários meses, e você vai ter o rendimento, né, desses fundos que você comprou, dessas cotas. Quando você chegar em um determinado tempo, vamos supor 1 ano e meio depois que você comprou a primeira cota, com os rendimentos de todas as cotas que você vem comprando durante esse tempo, o rendimento vai ser o suficiente para você comprar mais uma cota. Depois de um tempo que você já começou o investimento, ele vai render o suficiente para você comprar mais uma cota. Você vai ter aí qual é o número mágico para você começar o seu investimento já fazendo a sua bola de neve. Que o legal de investimento em fundo imobiliário é fazer uma bola de neve, em que os próprios rendimentos são possíveis de você comprar mais, né? E isso vai gerando sempre muito mais retorno no longo prazo. Então, como que a gente faz para descobrir qual que é esse número mágico, né? A gente vai precisar saber qual o valor do fundo imobiliário e qual é o rendimento dele, em reais. Vamos usar o exemplo que a gente estava usando dos R$100 a cota. Então, se cada cota custa R$100 e cada cota também dá um rendimento de 50 centavos por mês, a gente vai pegar os R$100 e dividir por 50 centavos, 100 sobre 0,5. A gente vai ter o resultado de 200. Ou seja, a gente vai precisar de 200 cotas para render o suficiente para comprar mais uma cota. Então, a partir do momento que a gente atingir 200 cotas, a gente vai ter um rendimento de R$100, que vai nos possibilitar comprar 2 cotas do fundo imobiliário. O valor parece alto, né? 200 cotas é bastante tempo se a gente for investir de 1 em 1. Mas a grande vantagem de se investir é, quando a gente investe, a gente tem que potencializar os nossos investimentos no curto prazo. Ou seja, quanto mais a gente investe no começo, mais rentabilidade a gente vai ter no futuro. Então, se você está comprando uma cota hoje por mês, faça uma renda extra e compre mais cotas. Quanto mais cotas você comprar no começo, mais rendimento você vai ter no futuro. E com isso você vai conseguir comprar cada vez mais cotas com o próprio rendimento do fundo imobiliário. Se vocês aprenderam um pouco mais sobre fundo imobiliário, não deixe de compartilhar esse conteúdo com seus amigos e com pessoas que você conhece que querem investir. Esse conteúdo vai ser muito relevante para eles
e com certeza eles vão entrar no mundo dos investimentos já pensando como viver de renda de maneira mais fácil, sem precisar fazer um financiamento para adquirir um imóvel. Então deixa o like aqui, se inscreve no canal, compartilha com a galera e lembre-se sempre, faça um bom gasto. Até mais!